Hoje eu quero trabalhar com vocês um assunto extremamente pertinente e eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. Hoje eu quero conversar com vocês um outro princípio que faz com que você desenvolva doenças na tua vida. Existem 2 vídeos aqui no canal do YouTube onde eu explico um principal motivo para o desenvolvimento de doenças, que é a associação entre amor e doença, amor a pena, certo? Existem esses 2 vídeos e eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês assistam esses 2 vídeos e aprofundem ainda mais, porque esse vídeo de hoje é para complementar aqueles 2 anteriores. Eu vou falando princípios no decorrer dos vídeos aqui do canal do YouTube, certo? E hoje eu vou comentar com vocês um outro princípio que está correlacionado ao desenvolvimento de doenças na tua vida. E esse princípio é a falta de amor próprio. Aí muitas pessoas podem estar se perguntando, mas por que amor próprio? A falta de amor próprio faz com que eu desenvolva doenças físicas, doenças emocionais, né? As doenças físicas são resultados das doenças emocionais. Nenhuma doença física aparece antes mesmo de ter sido desenvolvida no mundo emocional. Por isso a importância da reprogramação mental, né? Do trabalho das emoções humanas para que você não desenvolva para o seu estado físico, certo? E eu gosto sempre de dizer que a doença, quando ela se manifesta no estado físico, é porque ela já está adentrando na cura. Antes dela se manifestar no seu corpo físico, isso já estava sendo criado há muito tempo no teu mundo emocional, certo? Então, quando a sua doença avança para a manifestação no estado físico, é porque ela já passou pela fase mais aguda, digamos, a fase mais forte dela, que foi no seu estado emocional, e agora ela está se manifestando no estado físico, ou seja, agora ela está querendo resolver a situação. Porque quando ela estava no estado emocional, muitas das vezes você não dava importância para ela. Então você criou um caos interno muito grande. Só você sabe o que você passou internamente. Como você não resolveu, esse estado já estava cada vez mais avançado, você precisa transcender, certo? Então ela vai se manifestar no estado físico para que você resolva de uma vez por todas. A questão do amor próprio, ela entra nessa situação porque quando você não se ama verdadeiramente falando, você sempre coloca os outros em primeiro lugar e você não. E isso é um problema gigantesco. Por quê? Qual é a pessoa mais importante da tua vida? Aí muitos nesse momento podem estar falando os meus filhos, ou então o meu marido, ou então a minha família. Não, eles não são. A pessoa mais importante da tua vida, que está em todos os lugares com você, é você mesma. Então a pessoa mais importante da tua vida é você. É de suma importância que você entenda a existência dessa importância do teu eu interior. Então a pessoa mais importante é você. A força que rege a tua vida não são os teus filhos, não é o teu marido, não é a tua família, é você. Você é o centro energético da tua vida. Então você é que cocria a tua realidade, é você que é 100% responsável por tudo que lhe acontece. Então você é o centro. Então quando você não se ama, quando você se abandona, quando você fica trabalhando em prol do outro e não de você, primeiramente, você acaba criando um vazio dentro de você. E esse elo que existe entre você e você mesmo acaba sendo abandonado e você entra em uma depressão profunda. Porque imagina só, você é o centro da tua vida. Se você não está conectada, fundida com o teu eu interior, com o teu amor próprio,
essa energia que alimenta a tua existência enfraquece de tal maneira que você não vê motivos para continuar viva. Olha que incrível que eu falei agora. Então, muitas pessoas vivem essa situação de abandono, de não se amarem, de não se respeitarem, de não se valorizar. Acham que cuidar de si mesma é coisa boba, mas no fundo, ela sofre profundamente por não conseguir ter essa conexão com ela mesma. As pessoas que mais sofrem com esse abandono são as mulheres, principalmente as mulheres. Em qual fase da vida delas? Quando elas se tornam mães. Quando ela se torna mãe, ela sente uma responsabilidade muito grande da criação daquela criança. Então ela projeta a vida inteira dela naquela criança. Ela projeta a felicidade dela, o amor próprio em cima daquela criança. Então imagina a carga que essa criança carrega para tentar suprir tudo isso que você projeta nela, mas que ela não tem a obrigação de entregar isso para você. Então tem muitas mães que se frustram porque elas projetam a vida inteirinha delas no filho. E o filho não consegue corresponder isso, porque o filho tem a vida dele. E a mãe sofre muito. As expectativas dela não são correspondidas pelo fato dela projetar a vida dela inteira na criança. Ela acha que isso é sinal de amor, mas não é, porque ela está abandonando a si mesma. E se ela abandona a si mesma, ela não consegue dar verdadeiramente o teu amor para o filho dela. Por quê? Porque o amor está onde? Dentro de você e não no teu filho. Então, a fonte criadora do amor está dentro de você, mas você não a tem. Então, como é que você consegue dar algo para o outro que não existe dentro de você? Impossível. Você tem a falsa sensação de que você está dando amor incondicional aos teus filhos, mas você não está. Então, tem muitas mães que quando os filhos crescem, elas entram em depressão profunda. Porque os filhos vão tocar a vida deles, vão sair de casa, vão trabalhar. E como a mãe projetou a vida inteira no filho, quando o filho sai da vida dela, é como se tivesse arrancado 100% da vida dela. Então ela não vê mais motivos para continuar viva. Aí ela começa a criticar o relacionamento que aquele filho, que aquela filha entra. Porque ela não aceita, porque ela vai perder o controle. Ela vai perder a fonte da felicidade dela, a fonte da alegria, a fonte do bem-estar que ela projetou lá atrás, quando essa criança nasceu. Então as mães, elas têm que ter muito pé no chão para não se abandonarem. Porque se elas se abandonam, automaticamente elas vão se frustrar muito. Então tem muitas mães que falam: primeiro os meus filhos, depois eu. Essa frase é muito perigosa. A gente não cria os nossos filhos para nós, e sim para o mundo. Então por que você vai projetar toda a tua felicidade, toda a tua alegria numa criança que nem é sua, e sim do mundo? Porque quando você se ama, quando você se cuida, quando você pensa primeiramente em você, as pessoas que você ama, elas podem ir embora, porque você não tem apego a nada. A pessoa que ela tem amor próprio, ela não tem apego a nada. Por quê? Porque ela se ama verdadeiramente falando. Então as coisas do mundo externo não têm tanta significância para ela. Ela entende. Ela consegue ter um despertar da consciência diferente. Então quando você se ama verdadeiramente falando, quando você se cuida, você se valoriza, você se empodera. Você entende os caminhos, os ciclos da vida. E você não se apega,
por mais que você ame profundamente o teu filho, porque eu sei, porque é algo inquestionável. Nem a ciência consegue explicar a conexão que há entre uma mãe e um filho. Só que há uma grande diferença entre amor incondicional e apego. Amor incondicional e falta de amor próprio. Então, tem muitas mães que estão casadas com os teus filhos e os teus filhos estão presos a elas. E eles sabem que se eles derem um passo para a vida deles, eles vão se sentirem culpados. Por quê? Porque você vai ficar triste, você vai se sentir abandonada, largada. E muitas das vezes eles deixam de ter a vida deles para não ver a mãe triste. Você está esquecendo de você. E você está esquecendo que você jamais conseguirá ser inteira, verdadeira com o teu filho. Por quê? Porque você está abandonada de si mesma. Então, você não consegue expressar nada que não exista dentro de você. E a tua mente, ela só projeta a emoção em coisas que você já viveu a experiência. Se você nunca viveu a experiência, ela não sabe nem o que é isso. Eu não sou mãe ainda, mas eu estudo e eu convivo com vários pacientes que são mães e falam que depois que se tornaram mães, entraram em uma depressão pós-parto muito grande. E qual é um dos motivos que elas reclamam para mim? Porque elas sentiram que foram abandonadas de si mesmas. Porque projetou a vida delas inteira numa pessoa que não vai conseguir retribuir isso para ela. E elas se decepcionam. E elas sentem um vazio profundo. Esse vazio é a ausência do filho na barriga? Não. É a ausência dela com ela mesma. Porque a tua fonte de felicidade, a tua fonte de alegria, a tua fonte de bem-estar, você projetou anos da tua vida no teu filho. Que no final das contas não é teu. É do mundo. Porque ele precisa seguir a vida dele. Ele não pode ficar na tua vida, porque senão ele não vai crescer. Ele não vai ganhar experiência, ele não vai virar homem, não vai virar mulher. E não vai poder viver as experiências que a vida tem. Então, crie os teus filhos com amor incondicional, de menos com apego. Porque quem tem amor incondicional pelos filhos, automaticamente não tem apego. Porque o amor incondicional é um amor puro. É um amor verdadeiro. E o que é o apego? Apego é o quê? Ego. É sentimento de quê? Posse. É meu, não é teu. Entendeu? Isso é ego. É zona de conforto. Quantas mães estão casadas com os teus filhos? Inúmeras. O filho não consegue encontrar a tua companheira ou teu companheiro porque a mãe não aceita ele sair da vida dela. Por quê? Porque como ela projetou a vida dela inteira no filho, o filho não pode sair. Porque se ele sair, perde o sentido dela viver. Tem muitos estudiosos que falam que isso acontece muito quando a mãe é solteira. Ou ela casa com a filha, ou ela casa com o filho. Por que que quando o casal, o pai e a mãe, criam juntos, e esse elo não acontece de uma forma intensa? Porque o pai, ele desmama o filho da mãe. É o pai que chega e arranca o filho da mãe. Esse desmamar é no sentido do peito, da amamentação? Não. É saber separar as coisas. É o teu filho, mas não é tua posse. É o teu filho, mas ele não é nosso. Ele é do mundo, então nós temos que criar ele para o mundo. Porque senão ele não vai desenvolver e não vai ter sentido a vida dele. Então, como o elo da mãe e do filho é muito, 1000 vezes mais forte do que o elo do pai com o filho, porque quem gerou o filho foi quem? A mãe. São 9 meses de muita conexão. Então, é o pai
que distancia, o pai que coloca ordem. E isso acontece também com o pai solteiro, quando o pai pega a guarda do filho para ele. Mas no caso do pai, ele casa mais se for com a filha. Porque o contato do homem com o homem dá energia do macho, a energia masculina. Então, o pai já tem uma criação de uma forma mais afastada. Agora, quando é um pai que cria uma filhinha, ele acaba tendo que ter mais cuidado com ela, porque a criação da mulher e a criação do homem é diferente, né? Não tem como. São energias diferentes, certo? E aí acaba sendo diferente a criação. Então, o pai, ele se apega à menina e ele acaba paralisando a vida dele em prol dela. Tem muitos pais solteiros criando as tuas filhas que não conseguem encontrar outro relacionamento. Então, vai se relacionar com várias pessoas e nenhuma vai dar certo. Por quê? Porque quem é a mulher dele? A filha. Esse é um assunto muito polêmico. É um assunto que demanda muitas horas para eu conseguir explicar isso de uma forma bem mais explicada. Mas, em suma, é isso que eu estou falando. E se você tem amor incondicional pelo teu filho, e se você automaticamente tem amor próprio por você, por mais que você perca o teu filho, como você se ama verdadeiramente falando, você ganha força para continuar vivendo. E se você não tem amor próprio, se você se doou 1000% pelo teu filho e esqueceu de você, se acontecer alguma coisa com teu filho, você já não vai ver mais sentido para viver. Por quê? Porque mexeu com a tua zona de conforto, porque mexeu com o teu orgulho, mexeu com o teu ego, mexeu com a energia de apego. Porque você achou que o filho era seu e ele não é seu. Ninguém é de ninguém. A energia do universo deixa isso tão claro, mas nós não queremos ver. Por quê? Porque ver isso dói. Então se ame verdadeiramente falando. Tenha amor incondicional por você. Se você quer dar amor incondicional para todas as pessoas que você ama, você precisa primeiro ter por você. Porque você não consegue dar nada que não exista dentro de você. Então pare de colocar o outro em primeiro lugar. Por mais que seja a pessoa muitíssimo importante para você, que é um filho para uma mãe. Mas saiba que o teu filho não vai conseguir sentir absolutamente nada desse sentimento profundo por você se você não se amar. Porque a energia não chega. Porque o universo não consegue te entregar nada do que você não é. Então a vida mostra para ela que ela precisa olhar para ela, que ela precisa se amar verdadeiramente falando. Porque a fonte da existência da vida dela não é o outro, é ela mesma. E que se ela não amar ela mesma, ela não vai ver sentido para viver. Então, quando um filho sai da casa da mãe e a mãe entra em pânico, entra em desespero, o que é aquele desespero? É a ausência do amor próprio. Mas se ela verdadeiramente se amasse, se respeitasse, cuidasse dela verdadeiramente falando, não importa o que aconteça, quando o filho saísse de casa para seguir a vida dele, ela ia sentir felicidade, ela ia sentir alegria, ela ia sentir aquele sentimento de dever cumprido, porque ela fez o que ela pôde. E quando o filho sai de casa e ela não tem amor próprio, ela se sente culpada, ela acha que ela não criou o filho dela do jeito que tinha que ser criado. Se aconteceu alguma coisa com o filho dela, ela se sente totalmente culpada porque ela deu educação para ele. E ele só viveu isso por causa dela. Isso é verdade? Não. Se ele viveu aquilo é porque ele tem que viver, é problema dele e não teu. Você fez a tua parte. Você é uma grande mulher, você é um grande homem, você é uma grande mãe. E você fez até onde a tua competência te permitia ir. Então, quando você tem amor próprio, você sabe que você deu o seu melhor
Por mais que você não tenha ensinado da forma como deveria ser, digamos, né? Como se tivesse um certo para isso. Mas você deu o seu melhor. E essa energia do amor próprio, do se amar, é o que confirma isso. É que não te deixa você com esse sentimento de pesar, com esse sentimento de ressentimento, de apego, de angústia, de que a vida acabou. Então, pare de projetar a tua felicidade, o teu amor, a tua alegria, o teu bem-estar no outro, porque você vai se decepcionar, porque ninguém te entrega nada. Ninguém te dá nada. É igual nos relacionamentos amorosos. Eu encontrei a minha felicidade nele. Ela encontrou? Não. A felicidade está onde? Dentro de você. O bem-estar está onde? Dentro de você. O amor próprio está onde? Dentro de você, não está no outro. Então receba tudo que eu estou falando agora com todo amor, com todo carinho. E tenta entender que você está abandonada de si mesma. E vai cuidar de você enquanto é tempo. E vai se amar, verdadeiramente falando. Porque eu tenho certeza que quando você se amar, quando você se dedicar inteiramente para você, pelo teu bem-estar, o teu filho, a tua família, vai ficar muito feliz com você. Por quê? Porque você está sendo você. E antes você não estava sendo. E as pessoas sentem quando você é inteiramente você. E não inteiramente para os outros. Olha que incrível que eu falei. Pense sobre isso.